Boa noite, estamos iniciando agora mais uma edição do Jornal Diário. Hoje vamos falar sobre a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana foi um movimento armado, social e cultural iniciado no México em 1910 por causa da ditadura do general Porfirio Díaz e que culminava oficialmente com a promulgação de uma nova Constituição 7 anos depois, ainda que os surtos de violência continuassem até os finais da década de 20. O movimento teve um grande impacto nos círculos operários, agrários e anarquistas internacionalmente, pois a Constituição de 1917 foi a primeira no mundo a reconhecer as garantias sociais e os direitos coletivos dos trabalhadores. A luta começou após a fraude eleitoral em 1910 pelo general Díaz. A presidência do mesmo tinha se caracterizado por impulsionar a industrialização e pacificação do país a custo da exploração das classes camponesas e operária, concentrado a riqueza, o poder político e o acesso à educação num punhado de famílias possuidoras de grandes latifúndios e em algumas empresas de origem estrangeira, principalmente francesas, britânicas e estadunidenses. Nas eleições de 1910, Díaz tinha tido como adversário Madero. Díaz mandou prender Madero, podendo assim se reeleger. Depois da renúncia do presidente Díaz, se formou um governo provisório liderado por Francisco León, que entregaria a presidência a Madero em 1911. No entanto, 2 anos depois, Madero seria vítima de um golpe de Estado, liderado pelo general Victoriano Huerta. O governo maderista tinha sido incapaz de pacificar o país, e os caudilhos enforcaram a luta na contramão do governo novo. Com a morte de Madero, subiu ao poder Victoriano Huerta. Esta tomada de poder seria apoiado pelo grupo latifundiário, que via em Huerta uma oportunidade de restabelecer o sistema de Díaz. Os líderes locais uniram seus esforços para lutar contra o governo e acusaram Huerta de assassinar Madero, junto com o embaixador americano Henry James Wilson. A pressão dos Estados Unidos, em combinação com as ações dos rebeldes, acabariam por levar à queda de Huerta. Derrotado, exilou-se no Texas, onde morreu alguns anos depois. A fim de conter a morte em massa, Carranza formou um exército constitucionalista, tendo em vista pacificar o país adotando a maior parte das demais sociedades, defendida pelos rebeldes e unindo a uma nova Constituição de um tom progressista. Carranza conseguiu incluir a maior parte das demandas no texto da Constituição de 1917, incluindo o plano de Ayala de Emiliano Zapata. Mas o seu desejo de pacificar o país provou ser mais forte do que sua habilidade para solucionar os problemas que tinham dado a origem à violência, assim que, um a um, foi assassinando os rebeldes do movimento. O governo de Carranza durou pouco. O general Álvaro Obregón fugiu a vez sem desvantagem em sua luta pela candidatura oficial, levando à morte de Carranza. Ele assumiu o poder e demonstrou ser um hábil político que aprovou a criação e ao mesmo tempo se fez ao apoio de múltiplos sindicatos e centrais operárias. Após a sua perda de posse, o norte dominou por muito tempo. Obregón foi assassinado por um extremista católico. E encerramos mais um Jornal Diário. Boa noite e obrigado.